Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Impossível. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás nos céus, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro o teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. E hoje trazendo para vocês a história desse personagem, desse grande missionário, Moisés, né? O mensageiro aí da primeira revelação. Então nós vamos fazer a nossa prece inicial e em seguida vamos estudar juntos, então, sobre Moisés. Divino Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos, pelos meios virtuais ainda, mas com a mesma energia e confiança de sempre. Que todos que estão nos assistindo recebam neste momento as energias restauradoras da Casa de Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Que Jesus, nosso Mestre Divino, nos ampare e ilumine a todos nós, dando-nos esperança, força, fé e coragem para continuarmos nas lutas diárias da nossa vida. Agradecemos por tudo, Senhor, pelas oportunidades benditas, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, mesmo pelas dificuldades que nos fazem crescer, que nos fazem melhorar. Possamos a cada dia vivenciar o Teu Evangelho de amor e de luz. Abençoe a todos nós e que assim seja. Bem, hoje, então, trazendo para todos vocês a história desse grande missionário, Moisés, que veio, né, trazer aí para nós o Decálogo, os 10 Mandamentos, numa época muito conturbada, não é? Em que era necessário alguém enérgico, um grande líder. Então, Moisés encontrou uma humanidade, né, muito ignorante, muito materialista. Então, nós vamos ter que entender essa figura de Moisés diante do contexto da época. Ele era um missionário, sim, né, nós sabemos, do plano superior, e ele na verdade, deixou para nós, né, as bases da lei divina, a lei imutável.
mas ele não trouxe toda a lei, porque os homens eles só receberiam todas as leis de acordo com a sua condição evolutiva. Então, Moisés, na verdade, trouxe para nós, não é, a lei de justiça. Jesus já trouxe para nós a lei do amor, e o Espiritismo vai trazer para nós a verdade. O Espiritismo vai esclarecer os ensinamentos de Jesus. Então, enquanto Moisés trazia para nós, de acordo com o contexto da época, a lei de talião, de olho por olho, dente por dente, Jesus trazia para nós o ensinamento de que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, aí a gente já vai ver a diferença. O que são os mandamentos que Moisés trouxe para nós? São princípios éticos que todos nós, né, transmitidos aí por Deus aos homens, transmitidos em todos os tempos, né? E esses ensinamentos, esses códigos morais, né, eram transmitidos pelos profetas, pelos emissários de Jesus. Moisés realmente teve muitos atos enérgicos mesmo, mas é preciso que a gente compreenda os limites evolutivos da população. E a vida, né, em orbes inferiores ainda, como a Terra, ela oferece muitos desafios. Nós temos que verificar quais eram os costumes, quais eram as tradições da época. Mas Moisés provou ser um grande líder mesmo, né? Ele conduziu o povo de Israel, ele orientou o povo de Israel, ele estabeleceu as leis, ele determinou comportamentos. Na verdade, ele estruturou o povo hebreu. E em muitos momentos precisava realmente de muita energia. E então aquelas ações, algumas que a gente vê, né, que foram mais duras, nós temos que verificar que foram reparadas pela grandiosidade da obra que Moisés deixou. E essa obra não se restringiu só ao povo hebreu. Os 10 mandamentos, eles são base para todas as civilizações. Então, Moisés, na verdade, ele mexeu com todas as estruturas das civilizações terrenas. Se a gente for ler, não é, o Velho Testamento, nós vamos ver a grandiosidade dessa obra que Moisés nos deixou. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, é uma grande obra. Mas então, para a gente conhecer um pouco de Moisés, nós temos que pensar qual que é a missão, então, que Moisés desempenhou, né? E a importância desses 10 mandamentos para a humanidade. No livro Emmanuel, do próprio Emmanuel, lá no capítulo 2, ele diz que Moisés foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, vulgarizando o monoteísmo e estabelecendo o decálogo sob a inspiração divina. Nós temos que verificar que, na época, não é, para dar autoridade às leis, todos eles, profetas, atribuíam às leis a origem divina. Mas nós vamos ver, né, pelo Espiritismo e pelos estudos, que, na verdade, não foi Deus que ditou isso para Moisés, foram os emissários dele, né, emissários de Jesus, que ditaram esses 10 mandamentos, né, ou decálogo para Moisés. São algumas questões históricas, nós vamos ter que ver também, né? Os hebreus, vamos ver uma contextualização mais histórica para aqueles que não conhecem ainda a história de Moisés. Os hebreus, na verdade, né, aqueles todos descendentes de Jacó, eles chamavam a si mesmos de filhos de Israel, ou israelitas, e formaram, então, as 12 tribos de Israel. Quando se fala em Israel, a gente deve considerar que a gente está dizendo de toda a humanidade terrestre. Isso quem diz para nós é o Emmanuel no próprio livro Consolador. Então, por causa da fome, a gente vai ver lá em Gênesis, né, que os hebreus, então, os judeus foram, então, viver no Egito. E esses judeus se tornaram muito numerosos no Egito. Quando houve a substituição do trono egípcio, né, então, o novo faraó, né, que tomou posse, né, digamos assim, né,
ele tinha medo de que os filhos de Israel se tornassem muito poderosos, como estava acontecendo. Então, ele resolveu fazer com que eles virassem escravos. Então, eles ficaram aí cativos, né? Escravos, por cerca de 400 anos. E mais tarde, o faraó, então, determinou, né, que se lançassem lá no Rio Nilo todos os meninos hebreus que tivessem recém-nascidos, né, para que não se continuasse a raça judaica. A gente vai ver isso em Êxodo também, e também nos Atos dos Apóstolos. E uma dessas mães, né, israelitas, ela teve um filho nesse período. E ela escondeu isso durante 3 meses, ela conseguiu esconder a gravidez. Mas, como ela não podia mais conservá-lo oculto por muito tempo, então ela pegou um cesto, né, que a gente sabe da história, né, de junco, e acomodou ali o menino, logo depois que ele nasceu. E deixou o cesto boiar aí à margem do rio Nilo. Então, esse cesto foi boiando com essa criança dentro. Chega a filha do faraó e vê o cesto lá no meio do canavial, né? Na beirada ali do rio Nilo. Mandou uma criada buscar, abriu e viu esse menino chorando. E ela falou, é filho de hebreus. Então, a mãe de Moisés deu esse nome para ele, né? Moisés, porque foi alguém tirado das águas. Então, Moisés, judeu de nascimento, mas ele foi educado por uma egípcia, lá da casa real. Então, a gente vai ver que a educação dele veio toda dos egípcios. Mais ou menos com 40 anos, Moisés, então, não suportando mais ver essa aflição, né, dos israelitas cativos do rei do Egito, e ele vendo uma vez um dos judeus, né, sendo maltratados, ele defendeu esse irmão de raça, né, matando esse egípcio. A gente vê que esse fato não tira a grandiosidade desse emissário, né? O que ele deixou reparou esse pequeno delito dele, digamos assim. Isso está contido no Êxodo também, esse ato aí de Moisés. Nós vamos ver que, pela característica do próprio Moisés, né, a obra, pela mediunidade dele, né, isso foi reparado diante dos atos que ele fez, né, de bondade e de coisas positivas para o povo. E aí ele foi sentenciado à morte. E aí ele fugiu, então, né, para outra terra, foi viver, né, com um sacerdote, e aí ele se casou, né, e teve filhos também, né? E aí ele começou, né, naquela solidão lá do deserto, a meditar um pouco a respeito de tudo que tinha acontecido com ele desde o nascimento. E a partir daí ele conclui, né, por inspiração, e a gente vai ver que essa inspiração é através da via mediúnica, né? Foi através da via mediúnica, que só havia um único Deus, né? Que seria capaz de agir sobre todas as coisas, agir sobre as demais pessoas, como afirmou séculos, né? Um século antes, o faraó Amenhotep, que já pregava a existência de um único Deus. Então, aí Moisés também começou a pensar nisso. Vendo Moisés, então, como esse mensageiro da primeira revelação divina. Porque depois a segunda revelação foi Jesus e a terceira com o Espiritismo. Então, um certo dia, ele andando ali com as ovelhas, né, pelo deserto, perto do Monte Sinai, ele vê um anjo, que na verdade surgiu aí de uma chama de fogo. E aí lá em Êxodo tem a seguinte passagem em que diz assim: Moisés, Moisés, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Conheço-lhe o sofrimento. Vem agora e eu te enviarei o faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haver tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Isso está contido em Êxodo, no capítulo 3, versículos 1 a 22. Então, a gente vai ver aqui que, na verdade, Moisés estava conversando com Deus. Mas nós vamos ver que, na verdade, ele estava conversando com o emissário, né? Aqueles fiéis colaboradores de Jesus. Então, a tradição judaica nos conta que a partir daquele instante, né, a tradição vai nos contar que Moisés, né, que Deus concedeu alguns poderes a Moisés, permitindo então que ele resgatasse, junto com o irmão Araão, né, o povo judeu lá das terras do Egito. Então, isso ocorreu depois de grandes batalhas, grandes lutas, em que a gente viu uma prodigiosa mediunidade de Moisés, com o surgimento, inclusive, das 10 pragas do Egito, que a gente já viu aí em outra palestra com o nosso amigo André Rezende. Então, quando ele saiu do Egito, transportando, então, aquela multidão de judeus, né? Os exércitos do faraó tentaram ainda fazê-los prisioneiros. E aí Moisés, com a mediunidade de efeitos físicos, ele realiza aquele prodígio de abrir o caminho nas águas do Mar Vermelho. E ainda contam as tradições do judaísmo, né, que Moisés conduziu os israelitas pelo deserto durante 40 anos, antes deles localizarem a terra de Canaã, que era a terra prometida por Deus a Abraão. Então, a vida desses judeus no deserto foi muito difícil, né? Foi dura, foi cheia de obstáculos, até eles se organizarem como uma nação, até eles se unirem em torno de uma única religião, que foi fundamentada com o Decálogo, ou que a gente chama de 10 Mandamentos, no Monte Sinai. Por isso que a gente diz que esse Decálogo ele é a base, né, da civilização toda, né? Então, naquela época da fome, passando fome, né, consta também no Êxodo, né, que cerca de, para suprir a fome, né, desse povo, de milhares de judeus, foi concedido, então, o maná, que era aquele alimento, né, que caía do céu em forma de chuva. E depois também conta-se, né, a questão da água, né, que Moisés estava num lugar com o povo totalmente sem água, já com muita dificuldade, as pessoas querendo até apedrejá-lo. Então ele recorre a Deus, né, Moisés recorre a Deus no sentido de solucionar o problema. Então, a divindade aí, no caso, né, representativa, né, o Senhor, então, orienta Moisés a procurar aí uma pedra, né, e feri-la com a mesma vara com a qual ele tocara o rio. E aí Moisés segue essas orientações e surge a água, então, para saciar a sede do povo. Isso tudo está lá contido também no Êxodo. Então, Moisés leva os israelitas para perto dessa montanha e o Senhor, então, promulga o Decálogo pelas mãos de Moisés em 2 tábuas de pedra. Então, na lei mosaica, então, nós temos 2 partes distintas. A primeira, que é a lei de Deus, que foi promulgada lá no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, promulgada por Moisés. A lei de Deus é invariável, é imutável, não é? A outra lei, que é a lei promulgada por Moisés, já é uma lei apropriada aos costumes e ao caráter daquele povo. E ela iria se modificar de acordo com o tempo. Então, para quem não se lembra dos 10 mandamentos, né, vamos recordar aqui os 10 mandamentos ou o decálogo. Então, o primeiro mandamento diz o seguinte, né, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão.
Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Segundo mandamento, não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Quarto, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto mandamento, não mateis. Sexto, não cometais adultério. Sétimo, não roubeis. Oitavo, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Nono mandamento, não desejeis a mulher do vosso próximo. E o 10º mandamento, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhes pertencem. Então, esses foram, então, os 10 mandamentos ou decálogos. Então, essa lei, na verdade, ela é de todos os tempos, de todos os países. Por isso mesmo, ela tem um caráter divino. Todas as leis, as outras leis, Allan Kardec vai nos esclarecer isso no Livro dos Espíritos. Todas as leis que Moisés decretou, as outras, né, que ele decretou, ele foi obrigado a fazer isso para conter aquele povo. Né? Era um povo turbulento, era um povo indisciplinado, né? Ele tinha que combater arraigados preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. Então, para imprimir essa autoridade a essas leis, como eu falei antes, né? Allan Kardec nos esclarece, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que era importante atribuir essas leis a uma origem divina. Todos os povos primitivos faziam isso, né? Atribuíam as leis à origem divina, porque assim o povo as respeitava. Então, a autoridade do homem, ela precisava se apoiar na autoridade de Deus. Então, mas somente um Deus terrível é que poderia, então, impressionar criaturas ignorantes, pouco desenvolvidas, né? Que ainda se encontravam com senso moral, né, pouco desenvolvido, sentimentos ainda de justiça pouco desenvolvidos. Então, por isso era importante esse Deus aí terrível, né? Esse Deus aí que impunha as leis. Então, com o Decálogo, nós vamos iniciar verdadeiramente a religião judaica, que foi organizada por Moisés. Então, aí ficam estabelecidas, então, as bases da teocracia do judaísmo. Além de um grande médium, nós não vamos agora, só fazendo um parênteses aí, nós não vamos estudar aqui os 10 mandamentos, porque nós poderíamos até estudar um por um. Mas o nosso objetivo aqui é ver um pouco a história de Moisés, essa personalidade dele. Além de um grande médium que ele era, né? Ele era também um grande legislador, né? E um homem como os demais. Então, a grande lei, como ele diz, foi transmitida por Deus. Mas hoje, como a gente conhece os fenômenos psíquicos, né? A gente sabe que Moisés recebeu esses mandamentos de um espírito muito elevado. Né? A gente vai dizer que um fiel colaborador mesmo, um emissário de Jesus. Né? Então, esse profeta Moisés, né? Transmitiu todos esses ensinamentos em forma de mandamentos, né, que são códigos de ética, de conduta, com questões assim infalíveis, né? E acréscimos que a época impunha alguns acréscimos, né? Era necessário. Então, devido ao nível evolutivo do próprio Moisés, é improvável que ele conversasse diretamente com Deus. Então, nós sabemos que isso aí foi através de um emissário divino. No livro Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, lá na questão 269, o Emmanuel diz que a lei, ou a base da lei, nos 10 mandamentos, foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus.
porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe se processaram, como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Vamos observar que Moisés veio muito antes de Jesus, mas Jesus já estava comandando aquele grupo de emissários, né, de trabalhadores fiéis que colaborariam, então, para a sua vinda ao planeta Terra. E Moisés foi um desses. E os emissários de Jesus transmitiram tudo isso a Moisés. Também no livro Consolador, na questão 268, Emmanuel diz que as seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação dos seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos transmitidos à Terra por intermédio de Moisés, eles voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos da justiça terrestre. Vejam, então, como é importante esse decálogo para a civilização. Então, Moisés ele tinha essa mediunidade fantástica, né, desenvolvida aí lá na intimidade dos templos egípcios. Mas o seu espírito ainda tinha muito que evoluir. Por isso havia discrepâncias entre o que ele ensinava, tendo base, né, o decálogo, e o que ele exemplificava. No livro Emmanuel, também, né, psicografado pelo Emmanuel, ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico, o Emmanuel vai dizer para nós que a legislação de Moisés ela está cheia de lendas e crueldades, que na verdade são compatíveis com a época, mas escoimada de todos os comentários fabulosos a seu respeito. E a sua figura é, de fato, a de um homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais. Foi o primeiro a tornar acessíveis às massas populares os ensinamentos conseguidos somente à custa de longa e penosa iniciação, com a síntese luminosa das grandes verdades. Então, olha a importância deste homem, né? Grande homem que era Moisés. Moisés tinha uma personalidade magnética, dominadora, ele era um grande líder, ele era um hábil manipulador, né, das massas, e ele sabia incutir nas almas aí supersticiosas, ignorantes, aquele temor, né, animista daquele Deus vingador. Então, a sua prodigiosa mediunidade de efeitos físicos, né, que nós sabemos aí de todas as histórias de Moisés, de tudo que Moisés fez, né, mediunidade de efeitos físicos, associada, então, a de outros efeitos que são mais diretos, não é? Foram fatores que contribuíram muito para organizar a nação e a religião judaica. Mas Moisés era um produto do meio onde ele foi criado, né? O conhecimento espiritual, na verdade, naquela época, ele era usado para obter domínio junto àquelas pessoas com mentes mais vacilantes. Então, era um outro costume, então, da educação egípcia que Moisés recebeu, que está relacionado, por exemplo, à infidelidade conjugal, que era muito incomum entre os judeus, mas difundida entre os não-hebreus, né? Pois a gente sabe que Moisés teve outras esposas. Isso está em Números, né, no capítulo 12, isso está também em Juízes, no capítulo 4, versículo 11. Em Números, no capítulo 12, versículos 1 a 16. Então, na verdade, ele era um produto do meio, por isso ele tinha também ainda raízes nas questões onde ele foi criado, no meio egípcio. Então, nós vamos ver que até agora, não é? A humanidade dessa era cristã, ela recebeu a revelação em 3 aspectos, então, essenciais. Como eu falei com vocês antes, Moisés trouxe a justiça. E era importante a lei de justiça na época. O evangelho, né? Jesus, com o seu evangelho, trouxe para nós um insuperável amor. E ele resumiu os 10 mandamentos em um só, falando do amor,
né? Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o Espiritismo, como esse cristianismo redivivo, ele vai trazer para nós a verdade, no sentido de desvelar todas as coisas, de retirar o espírito da letra. Porque realmente, com o estudo espírita, que tem muito de ciência e de filosofia, nós conseguimos entender tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, tirando o espírito da letra. E no centro dessas três revelações, nós vamos encontrar Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento de toda a luz, de toda a sabedoria. É que com esse amor, né, de que Jesus veio nos trazer, a lei se manifestou na terra, no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade, né, a justiça trazida por Moisés e a verdade trazida pelo Espiritismo, nada mais são do que instrumentos divinos da exteriorização de Jesus, né? Jesus visto como aquele Cordeiro de Deus, né? A alma redentora aí de toda a humanidade. Então, a justiça aplainou o caminho, né? Todos os caminhos para Jesus, para a chegada do Mestre. E a verdade esclareceu e esclarece até hoje os divinos ensinamentos de Jesus. Então, quando estudamos Moisés, vamos nos lembrar de estudar esse personagem, esse homem, esse grande missionário, dentro de um contexto histórico, social e cultural. Não vamos pegar o personagem isolado, porque nós sabemos que existe uma influência, e existia uma influência do meio ali, onde Moisés foi educado, né? Com todas as tradições, mesmo ele sendo judeu, ele foi educado pelo povo egípcio. Ele tinha que ser mais rígido por causa das características da época. Mas não nos esqueçamos que ele era e foi um missionário do plano superior. E a grandiosidade da obra dele repara algumas ações que não foram bem de acordo com o que nós sabemos, né, com o que nós temos aí de questão ética e moral, né, como o acontecimento lá quando ele se revoltou com o irmão que estava sendo atacado, né, o irmão de raça. Então nós temos que nos lembrar da grandiosidade da obra desse homem, dos desafios que é estar na Terra, nesse planeta ainda, não é, inferior, e traz desafios para espíritos que vêm com essas missões, né, e às vezes falham em algumas questões, mas não nos esqueçamos de compreender os atos enérgicos de Moisés, respeitando os seus limites evolutivos. Então, hoje, a gente queria deixar para vocês essa lição desse personagem, desse grande missionário que trouxe para nós a primeira revelação divina, recebida aí por um espírito superior e que conduziu aquele povo a um código, né, de ética e moral apropriado para aquela época. Então, nós vamos ver que Moisés mexeu muito nas estruturas, né, de toda a civilização terrena. Então, uma figura muito importante para nós nos lembrarmos sempre desse mensageiro divino. Que Jesus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo. Ficamos hoje por aqui, trazendo aí essas mensagens e esse estudo desse homem, né? Fantástico, com essa mediunidade também fantástica, e que nós possamos, a cada dia, confiar sempre em Jesus, nosso mestre, nosso divino amigo, que os benfeitores espirituais abençoe a cada um de vocês e até uma próxima oportunidade, ainda nos meios virtuais, e daqui a pouco também, né, quem sabe estaremos juntos aí, presencialmente, fazendo os nossos estudos. Que vocês fiquem em paz, em tranquilidade, e que recebam toda a proteção de Jesus e
dos trabalhadores de Bezerra de Menezes. Muito obrigada e até a próxima.